Meu nome é Josefa de Oliveira Câmara da Silva, sou de Altamira, estado do Pará, sou de família Ribeirinhas, né? Eu morei diretamente no Beiradão até os meus 5 anos de idade. Foi quando meu pai separou da minha mãe. E aí eu vim para a cidade para estudar, mas a todo momento a gente ficava. Na sexta ia, voltava domingo para estudar. E foi quando eu tinha meus 14 anos, foi quando meu avô faleceu. Eu passei a morar quase que diretamente no Beiradão, né, com meu pai. E só a partir dos meus 17 que eu vim para a cidade para retomar os estudos, mas a nossa vida praticamente ela foi em torno do Beiradão. Atualmente eu vivo em Altamira, após a expulsão dos ribeirinhos, né, pela usina hidrelétrica de Belo Monte. Eu uso o termo que não houve negociação, porque quando se tem negociação é quando a família tem alguma opção, né? E nesse caso eu creio que as famílias eles foram forçados a sair. No caso da minha mãe, a terra deles, eles chegaram com a primeira proposta e o que a minha mãe falou para eles, mas o marido dela, é que eles não aceitavam sair da terra deles porque eles não iriam encontrar em lugar nenhum outra alternativa de sobrevivência que garantisse a família deles como garantia, né? E então, quando eles se foram, passaram um ano, eles voltaram de novo, falando que eles iriam precisar desta área e que se a família não saísse, eles seriam desapropriados. Então, o valor que eles ofereceram na época, ele reduziu em 50%. E já lá no meu pai, o que eles fizeram? Por ser uma moradia mais simples, por ser em ilha, ser uma casa de palha, parede da cozinha era de barro, o fogão era de barro. Eles não entendem, né, como é a dinâmica do ribeirinho, o seu modo de vida, o que para ele é estar bem. Para eles que valia se fosse uma casa de alvenaria ou então de madeira bem feita. Toda a produção, tudo que meu pai tinha ali, a casa dele, casa de farinha, forno, prensa, tudo, as plantações, eles avaliaram em R$9.000. E o meu pai, o que aconteceu foi que eu não aceitei que ele recebesse os R$9.000 e aí eu procurei o setor jurídico da Norte Energia para rever a situação, né? Porque o meu pai, a profissão dele é a pesca, ele não tem outra profissão, ele não saberia sobreviver de outra forma na cidade. E o que foi que aconteceu? Com um ano, né, eu correndo para cima e para baixo, eu consegui que ele recebesse uma casa no reassentamento urbano coletivo, que chama RUC, né? E esse RUC, ele fica perto do rio. Então, o que eu pensei, que meu pai aceitasse aquela casa e lá com o barco dele, ele poderia sair, pescar e voltar todo dia. Isso foi em 2014, quando foi em 2015 que eles fizeram toda a limpeza, né? Não deixaram mais ninguém ficar nas ilhas, porque até então meu pai ainda ia. Ele fazia um barraquinho de lona e ainda ia para as ilhas, né? Ia pescar, ficava por lá, plantava. E aí quando foi em 2015 eles não deixaram mais isso. E aí foi quando eu vi o meu pai entrar numa depressão, né? Muitas famílias receberam ditas indenizações, né? No caso, em dinheiro. Muitas famílias foram para o reassentamento rural coletivo, que eles ficam nas zonas rurais da cidade, longe do rio. Muitos foram embora, né? Alguns receberam 50 centavos de indenização, R$1. E aí foram morar na casa de familiares, ou então vivem por aí largados, jogados. E essas famílias que eu tô falando, que vivem por aí, e que ainda que nós conseguimos encontrar, são essas 212 que irão voltar para o território ribeirinho, né? O território ribeirinho, ele é um dos resultados que aconteceu após a criação do Conselho Ribeirinho. E o que esse conselho fez, né? Ele identificou as famílias que tinham sido prejudicadas pela Norte Energia e que não tinha sido o reconhecimento dele como impactados, né? E que eles não voltaram quando os 121 foram reassentados. Da maneira deles, fizeram tudo errado, colocaram as famílias em locais impróprios, da forma deles, praticamente jogaram as famílias lá, né? Então essas famílias, elas estão na cidade, ou então morando em lugares emprestados, muitas crianças estão sem estudar. Inicialmente, o Fundo Brasil, ele já é nosso parceiro desde 2017, quando o Conselho Ribeirinho escreveu o primeiro projeto, né? Que seria para apoio às nossas reuniões, antes da gente começar com a questão da reterritorialização.
Seria mais para as reuniões, para ir no Rio, ver como as famílias que já foram reassentadas estavam sobrevivendo. E agora, recentemente, já com o Mutirão pela Cidadania, que é um dos apoiadores do Conselho Ribeirinho, né, escreveu o projeto Reterritorialização das Famílias Ribeirinhas Impactadas por Belo Monte, que significa que essas famílias, este ano, começaram a construir um plano de retorno, né, que seria como e aonde essas famílias iriam voltar, espacialização das áreas e tudo mais. Então a gente ia frequentemente, visitava as áreas, né, junto com o ISA, que é o outro grupo de apoio, junto com os ribeirinhos que conhecem todas as áreas. E o Fundo Brasil tem nos apoiado bastante em relação a isso, né? Esse projeto começou recentemente e é o que tem nos apoiado tanto nessa questão da reterritorialização das famílias, quanto em outras áreas que a Nossa Energia e o IBAMA não vê como impactado, que foram famílias que chegaram até o movimento Xingu Vivo pedindo ajuda. Então, o projeto nos dá subsídio para chegar até essas famílias.